gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom, e nessa tarde linda estamos gravando mais um Tá na Bíblia, que é o quarto vídeo dessa série do Apocalipse, uma visão panorâmica do Apocalipse. Mas como esse livro é um livro bastante repleto de informações, mesmo sendo uma visão panorâmica, nós estamos dividindo, colocando em etapas para que nós consigamos ter o entendimento. Lembrando que se você é novo por aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que te ensina, que fala sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e te ensina aquilo que de fato está na Bíblia. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, curta esse nosso vídeo, essa nossa publicação e compartilhe. Vamos compartilhar. Hoje então nós vamos falar sobre as 7 igrejas a quem foram enviadas as 7 cartas do Apocalipse. Bom, como de costume, eu sempre falo dessa Bíblia aqui, a Bíblia de aplicação pessoal. É uma Bíblia que eu tenho usado muito, eu tenho outras, mas essa tem sido de uma fonte muito legal de estudo para mim. Ela é da CPAD, tá? A quem interessar possa. E aqui então na página 1809 nós temos um pequeno gráfico que fala sobre as cartas às 7 igrejas. Nós temos então a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O interessante observar é que dessas 7 igrejas, apenas 2 não são encontradas repreensões. As outras 5 nós temos pontos de exortação e de repreensão. Mas isso nós trataremos ao longo desse nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. E o importante a ser ressaltado já desde o início deste estudo é que esse resumo das cartas às 7 igrejas mostram qualidades, mostram ações que servem para nós como referencial, mas também mostram aquilo que nós, como Igreja de Cristo, não devemos praticar. Bom, com relação à igreja de Éfeso, eu acho que eu mexi um pouquinho com a câmera, mas tudo bem. Com relação à igreja de Éfeso, nós podemos citar, então, Apocalipse 2, verso 4, seria o ponto principal desta carta que diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Bom, vamos tentar entender a realidade de Éfeso. Era uma cidade muito grandiosa para a época, tá? E ela é grandiosa em vários aspectos. Bom, ela era a maior cidade da Ásia, ela era o maior porto também e o maior centro comercial. Lá estava João antes de ser levado para a ilha de Patmos, ok? Bom, mas ela também, nessa grandiosidade toda, ela possuía pontos interessantes e negativos. As maiores exposições religiosas eram encontradas lá. E quando nós falamos de exposição, era variedade de religiões, filosofias, misticismo, deuses, tudo isso podia se encontrar ali em Éfeso. Tinham altares e adorações ao deus Eros, que é o deus da sensualidade. Encontramos lá também o templo de Diana, cujas manifestações religiosas passavam, vejam vocês, por cultos e ritos com prostitutas e prostitutos cultuais, que usavam o ato sexual como uma forma de conexão do homem ao Deus deles, aquele Deus com letra minúscula, não o nosso Deus. Encontramos lá também escolas de magias, encontramos escolas, com adorações e principalmente a adoração ao imperador da época. A igreja em Éfeso surge então nesse contexto que eu posso dizer era um contexto devasso, mas ela proporciona uma mudança na cidade. E aqui fica um ensinamento para nós. A igreja de Cristo precisa mudar a localidade onde ela está inserida. E isso aconteceu lá em Éfeso. Houve então, a partir da chegada da igreja a Éfeso, um declínio do comércio sexual. Houve também descréditos nas práticas ocultistas e a partir de Éfeso o evangelho foi disseminado por toda a Ásia. Ao longo do texto de Apocalipse, então, do capítulo 2, verso de 1 ao 7, que é onde está registrada a carta à igreja de Éfeso, nós vemos alguns elogios feitos a essa igreja, bem como é também mostrado o seu ponto fraco. Os elogios são:
Há um elogio às tuas obras. O que quer dizer? A sua devoção ao empenho que foi encontrado dentro daquela igreja em pregar o evangelho. Há um elogio ao teu trabalho, que ocorre da divulgação do evangelho por toda a Ásia. Há um elogio também à tua perseverança, porque era um período de crise, um período de perseguição. E mesmo nesse período de perseguição, os nossos irmãos de Éfeso continuaram seguindo a Cristo. Há também um elogio à repulsa que Éfeso mostrava contra os homens maus e contra os falsos apóstolos, falsos mestres que misturavam o evangelho ao misticismo, às filosofias não cristãs e pregavam isso como sendo uma verdade. Houve também a rejeição aos nicolaítas, e isso é um ponto importante porque eles usavam a graça de Deus como desculpa para encobrir o pecado e a impureza. Mas nós não podemos usar a graça como uma forma de dizer, ok, eu posso pecar à vontade que depois Deus me perdoa. Pelo contrário, a graça de Deus nos constrange a buscar uma vida de santificação. O verso 4, porém, vem aquele ponto e cita aquilo que entristeceu o coração de Deus com relação a essa igreja, e é exatamente o ponto que nós não podemos imitar, que nós não podemos fazer igual como igreja de Cristo. Lá está dizendo, deixastes o teu primeiro amor. Ou seja, os irmãos em Éfeso perseveravam na doutrina, mas eles esqueceram de amar. Eles deixaram de falar a verdade e de corrigir aos outros irmãos e de os repreender em amor. Tentando ser corretos, tornaram-se até ásperos e rudes, como os fariseus na época de Jesus, que guardavam a lei, mas esqueciam de amar. E eu quero deixar bem claro para você aqui nesse dia de hoje que a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo é o amor. Essa é a marca que nós precisamos levar para que o mundo veja em nós o amor de Deus, porque Deus é amor e aquele que não ama não conhece a Deus. As pessoas precisam ver Cristo em nós, para que a força da nossa palavra cause de fato impacto e transformação na vida delas, mas não somente por aquilo que dizemos, mas por aquilo que somos e vivemos esse amor em Cristo. As recomendações, então, deixadas para essa igreja foram, em primeiro lugar, lembra-te de onde caíste. E essa recomendação, eu posso dizer que ela é sine qua non. Ela é de fato muito importante. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, sim, e isso nos é ensinado lá no Antigo Testamento. Mas lembrar-nos de onde caímos nos mostra o quão dependentes somos de Deus, o quanto precisamos do seu amor e da sua misericórdia em nós, em nossas vidas, para que nós não voltemos às velhas práticas pecaminosas que tínhamos antes de conhecer a Cristo. A segunda recomendação, então, é arrepende-te. O arrependimento mostra o quê? Uma mudança de comportamento. Quando não há mudança de comportamento, podemos entender que houve apenas um remorso daquilo que foi feito. Mas quando de fato nos arrependemos, nós mudamos a nossa prática pecaminosa e não tornamos a cometer aquele mesmo erro. Outra recomendação é volta à prática das primeiras obras. O arrependimento perfeito nos leva a desejar a fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor. A palavra de advertência no final dessa carta então é: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Infelizmente, a igreja de Éfeso deixou de amar. E apesar dessa advertência que foi dada a ela, se envolveu no seu ativismo religioso e acabou deixando o primeiro amor, as primeiras obras, o amor genuíno que é Jesus em nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Lembremos que a marca do verdadeiro cristão é o amor. Esta carta a Éfeso termina com uma promessa, e a promessa está escrita assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Oh, glória a Deus! Ao vencedor! O vencedor é aquele que ouve,
guarda e pratica as palavras contidas nesse livro, como nós já estudamos no último vídeo que gravamos. Então, ao vencedor é dado a vida eterna com Deus, e para este não há morte, não há choro, não há tristeza e não há dor, porque a vida eterna com Deus é uma vida de gozo na presença do Senhor. Amém? Assim encerramos então esse primeiro estudo da carta à igreja de Éfeso, lembrando que nas próximas semanas, nos próximos vídeos, estaremos trazendo o estudo sobre as outras 6 cartas destinadas às outras 6 igrejas que já citamos aqui no início. Fique com Deus e que Deus te dê uma semana proveitosa na presença dele. Um forte abraço para vocês.